Pouquíssimos temas causam tanto tumulto e confusão quanto falar de amor. E, infelizmente, eu gosto de tumulto, eu gosto de confusão, eu gosto de falar de amor. Então, assim, esse é o assunto de sempre. Mas uma coisa que eu gosto muito de pensar e refletir é sobre como a gente vê, às vezes, que tem certos relacionamentos. Ali você fofocando mesmo com uma amiga, você pensa, cara, aquele casal parece que eles fluem juntos, sabe? Aquele casal ali, eles estão sempre em sinergia e tudo muito lindo. E às vezes você vai olhar outro casal e você vai falar, esse casal tá bem travadinho, né? Não combina. E fofoca por fofoca, às vezes faz bem. E você vai olhar e você vai falar assim, não sei se tem tanta química e tal. Mas o que faz a gente pensar que um casal tem essa energia e outro casal não? Por que que umas relações, elas duram por tempos mais prolongados para ser gostoso e interessante e outras já acaba logo no início, porque não ficou gostoso, não ficou interessante, não ficou nada, só gerou estresse. Pensando no que a gente falou já em um outro vídeo, que o amor, ele não é justamente o cupido chegar, flechar a flecha e virar pura magia, né? A gente também tem toda uma construção social em cima de um sentimento. Já falamos sobre isso, volte a alguns vídeos se você quiser entender melhor sobre esse tema. Mas é interessante pensar também o que faz com que a gente se interesse por quem a gente se interessa, o que faz com que a gente não se interesse por quem a gente não se interessa, e entender o motivo disso tudo, sabe? O que faz você permanecer, o que faz você cair fora, o que faz você permanecer quando você quer cair fora. Já parou pra pensar nessas coisas? Eu fico sempre pensando, e aí eu tava estudando sobre esse assunto, por exemplo, quando a gente tá na idade, assim, de começar a se relacionar, vem aquele frio na barriga, o amor é uma descoberta muito gostosa, é tudo muito interessante, e aí você fica, né, você vai indo. Aí agora, quando você já é mais jovenzinho adulto, a vida tá acontecendo, você tem alguns problemas, você tem trabalho, você tem faculdade, as coisas vão ficando mais sérias e o amor, ele exige um pouco mais de outros combinados. Já chegando na fase idosa, o amor é muito sobre cuidado, companheirismo, essa sensação de ter alguém ali com você naquele momento, que é difícil para os dois. Então, em cada fase da nossa vida, o amor ele vai aparecer de uma forma diferente. E eu acho isso muito interessante. Por exemplo, aquela fase que você chega de estar meio apaixonado, que só a forma que uma pessoa olha pra você já te enche de ui, que delícia, sabe? A pessoa tá com os olhos bem sorrindo mesmo, emaranhados, e ela fala com você de uma forma adocicada, ela fala sobre você de uma forma completamente animada, e isso, de certa maneira, vai te agradar. Aquele velhinho ali, Freud, diria que isso é o amor narcisista, porque a gente sente sim prazer em saber que a pessoa nos vê com olhos agradáveis, sabe? A pessoa te admirar, te respeitar, saber sobre você, se interessar por você, te desperta ali uma autoestima aqui, ó. Você fica se sentindo. E isso porque você tá olhando a pessoa como um espelho, né? Vamos pensar assim, existem vários espelhos de academia, certos espelhos te deixam bem gostosonas e outros espelhos vão te deixar fininha assim, chupada. Você vai gostar de olhar em qual espelho? Você vai gostar de olhar no espelho que te deixa gostosona, que pra você é a sua melhor versão. É a mesma coisa quando uma pessoa te olha dessa forma e você se sente atraída pela forma que a pessoa te olha. É bem interessante, né? Então, existe muito desse amor narcisista quando a gente se interessa muito pela pessoa, pelo que a pessoa nos lembra de nós mesmos, sabe? Eu acho isso muito interessante porque, na minha opinião, é o principal e primeiro motivo para eu me interessar por alguém. A forma como a pessoa me olha, a forma como a pessoa fala sobre mim, a forma como a pessoa me enxerga, se for nesses olhos deslumbrados, nossa, sobe um negócio que você fica, ai, sou eu mesma. E melhor, que ainda te vê de uma forma melhorada. Você se olhar no espelho não vai te dar essa sensação que é a pessoa te olhando, dizendo tudo isso sobre você,
de forma super animadinha, sabe? Então, nesse começo e nessa fase gostosa, e que seja, né, para muitos uma fase eterna, é isso que faz com que a gente seja conquistado. A forma como que o outro te olha, te faz você se sentir bem. Então, você está buscando em alguém um pouco de você, mas você numa versão melhorada, sendo visto através dos olhos de outras pessoas. Porém, também tem uma questão. Você não vai ficar apaixonado por uma pessoa por muito tempo. Uma relação não vai se sustentar só porque essa pessoa te olha bem, né? Fica animada te vendo, não sei o quê. Não, que amor próprio é esse também? Você vai ficar num relacionamento só por isso? Então entra aí uma outra versão, e é Skinner, que vem e traz a proposta de que a gente precisa de certas recompensas. Então, quando a pessoa te trata bem, quando a pessoa faz coisas por você, do tipo, ai, eu tô com tanto frio, tá? Vou te emprestar o meu casaco. Aí já sobe, ui, que delícia, né? Ele tá me tratando bem. Ele está me dando algo, né? Você recebendo algo, você se sente motivado para dar algo também. Então, se no momento a pessoa pode te emprestar o casaco, isso ficou legal para você. Mas se em algum outro momento você puder fazer um outro agrado, você vai querer fazer também. Porque assim, ela me emprestou o casaco quando eu tava com muito frio. E tava frio para todo mundo, mas ela pegou, tirou o casaco e me deu. Então, quando eu puder, eu farei também algo para entregar para essa pessoa. E aí é onde começam as trocas. Precisa ter essas recompensas que são mútuas, porque você só dando, já diria pensadores contemporâneos e ancestrais. Se você está só dando, em algum momento vai ser considerado roubo, estão tirando de mim. A troca é o que justifica ser algo legal, bacana. Eu te dou aqui um pouco, você me dá, e aí a gente vai se entendendo. Agora, se só eu empresto casaco, se só eu faço uma coisa positiva para você e eu nunca recebo nada em troca, não está sendo mútuo, e aí já não é interessante, e isso faz com que eu perca o meu interesse em você. Então, no fim das contas, é todo mundo interesseiro. Porque quando você é cuidado, dá vontade de continuar cuidando, né? Se você chega e rega uma flor e você vê que essa flor gostou de ser regada e ela cresceu e liberou uma pétala super ultra power para você em troca, você vai regar ela de novo. Gente, é bem simples, né? Só que às vezes a gente esquece disso e a gente acaba não dando o suficiente, não trocando o suficiente, não olhando gostoso o suficiente, e é onde tudo isso se perde. Se você conta uma piada, você está esperando que a pessoa te dê uma gargalhada gostosa de volta. Se a pessoa não gargalhar de volta para você, você vai achar que a piada não foi boa o suficiente. Então, isso já muda um pouco a relação que a pessoa vai ter com você. Então, sei lá, ela vai tentar elaborar uma piada melhor da próxima vez, mas se você continuar não rindo, vai ter um momento que ela vai falar: simplesmente não consigo fazer essa pessoa soltar gargalhadas gostosas mais. Acabou para mim. Perdi tudo. Então, num geral, é esse ciclo de trocas, né? Que vai fazendo com que o relacionamento, o amor, seja regado e ele continue oferecendo coisas boas, assim. Hoje eu faço isso, amanhã ela faz aquilo, isso, lá. Mas também não é algo esperado, não é como se sempre tivesse que ser uma troca obrigatória. São trocas que acontecem genuinamente. Você devolve porque você está recebendo e é legal, sabe? Tá todo mundo feliz. Então, quando a gente fala sobre relacionamento, eu sei e eu sou uma dessas pessoas que hoje eu vou falar muito diretamente. Relacionamento de um casal hétero, homens e mulheres, homens fazem isso, homens fazem aquilo, porque eu sei também que existem vários outros fatores que interferiram nessa lógica perfeita e super funcional do que seria o relacionamento. Hoje, eu com olhos, né, mais observadores, eu entendo que às vezes a mulher dá mais em relação a esse agrado, a esse olhar. Algumas coisas vão se perdendo por conta do peso do cotidiano. Tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes você esquece um negócio ali, outro aqui. Então, nem sempre vai ser essa confluência perfeita, nem sempre vai ser essa troca que você deu hoje e já recebeu amanhã.
Isso daqui a gente está dizendo sobre a base da coisa, né? Funciona assim. Mas pode ser que você dê hoje e amanhã. Esse D tá engraçado. Mas pode ser que você ofereça algo hoje, amanhã, depois de amanhã, na semana que vem. E a pessoa, vivendo a vida dela, fazendo as coisas dela, não percebeu o suficiente. E aí é onde enfraquece. Então, quando eu falo é uma troca, e aí tá só a pessoa oferecendo, às vezes ela também não tá reparando que só ela tá oferecendo, justamente por conta de todos esses fatores. A gente tá vivendo uma vida corrida, as pessoas têm trabalho, as pessoas têm academia, as pessoas têm faculdade, as pessoas têm relacionamentos com os familiares, com os amigos e várias outras coisas que interferem na vida dela. Então, o relacionamento não dá para receber essa atenção assim, ó, absurda, a ponto dela lembrar o tempo todo que tem que oferecer alguma coisa e a ponto também dela observar que está sendo ofertado. Então, às vezes, precisa fazer assim, ó, que eu diria que é o quê? Diálogo. Vamos conversar? Eu preciso falar sobre isso, não estou me sentindo tão confortável com isso, isso, parece que eu só estou oferecendo, não estou recebendo. Tudo é conversa. Não existe nenhum relacionamento em área alguma, acadêmica, profissional, esportiva, gente, nada. Em área nenhuma você vai conseguir manter uma relação e fazer com que essa relação flua com tranquilidade, com momentos gostosos e tudo mais, sem conversa, sem diálogo, sem essas trocas. E as trocas não necessariamente coisas de valor, não, trocas mesmo, vamos trocar, vamos falar. Eu senti isso, você sentiu aquilo. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. A gente precisa estar em contato um com o outro o tempo inteiro, porque somos seres humanos e a gente precisa saber o que está passando na cabeça do outro. Não de forma invasiva, do tipo, ai, me conta tudo. Não. Mas a gente precisa entender o que o outro está pensando sobre uma atitude que nós tivemos. Porque se você não me fala o que você quis dizer, isso vai abrir para interpretações. A partir do momento que você não divide comigo algumas coisas que estão acontecendo, eu não vou saber de nada. Mas também, se eu quiser conjecturar, imaginação fértil, ela vai embora. Entendeu? Então são essas trocas verbais que a gente vai fazendo os acordos, entendendo como funcionam as coisas. E é por isso que, voltando à pergunta anterior, muitos desses relacionamentos você sente que estão apagadinhos, alguns você sente que está fluindo muito melhor, porque existe conversa. E para algumas pessoas é muito difícil conversar. Para algumas pessoas, toda conversa vem em forma de ameaça, mas não uma ameaça do tipo, ai, conversa comigo agora, mas uma ameaça, às vezes, ao momento que ela tá, às vezes ao próprio relacionamento entre os dois. Tem pessoas que já associam as chamadas DRs a momento de término, então elas não vão conseguir falar com facilidade, elas vão entrar na defensiva. E isso tudo são fatores que colaboram para que esses relacionamentos não se prolonguem, sabe? Eu não vou dizer, ai, deu certo, deu errado, porque um terminou antes, outro depois. Não. Na minha concepção, um relacionamento ele pode ter dado certo por tempo X e outro relacionamento ele pode ter sido muito mais gostoso por tempo Y. Isso não importa. Mas a partir do momento que você sente que a sua relação ela não tá gostosa, não tá confluindo, não tá rolando, você pode ter certeza que se você não consegue conversar com a pessoa, se você não tem vontade de conversar com a pessoa, se na sua cabeça é um caso perdido e nem conversa resolve, é por isso, vai acabar. E tudo bem se acabar de forma respeitosa, entenderam que chegou ali nesse momento o limite, mas se era uma relação gostosa, que você estava gostando de viver, e você sentia a necessidade de fazer com que ela permaneça sendo gostosa por mais tempo, você vai precisar abrir a sua boquinha e começar a ter trocas verbais com a sua pessoa. Depois das trocas verbais, as trocas de interesses, né? Como eu falei, todos somos interesseiros. Você oferece algo e você recebe algo de volta. Entender o que
lá do início, que manteve a relação gostosa desde o início, se perdeu nesse momento em que vocês não estão mais se entendendo. Porque também precisa de muita disposição. E a disposição, ela precisa acontecer todo dia, todos os momentos. Não é você acordar um dia e decidir que não vai falar. Não é você acordar um dia de mau humor com o resto do mundo e simplesmente decidir que vai colocar esse mau humor também no seu relacionamento. Precisa ter essa sabedoria de entender o que você vai despejar na sua relação e o que não. O que vale a pena trazer para a pessoa que eu tanto amo, que eu tanto admiro, que eu olho com olhares, fazendo com que ela se veja através do espelho, sabe? Você quer realmente causar mal para essa pessoa? Não quero. Então você vai precisar conversar, você vai precisar aprender a lidar, porque precisa ter a disposição para fazer com que essa relação seja gostosa por mais tempo. Mais uma vez, falo o tempo todo que seja gostosa por mais tempo. Se não tiver gostoso, meu filho, acabou. Só entenda que acabou e faça o seu esforço para que ela termine interessante também, gostosa também, né? Respeito e coisa e tal. Agora, se não tiver disposição, desliga a câmera e tchau. Se você não está disposto a fazer com que essa relação seja gostosa para os dois, é mais fácil você jogar a toalha e dizer, ah, não, para mim não faz sentido, acabou. Hoje em dia, muitas pessoas continuam em relações que elas não querem mais estar, que elas não sentem mais sendo celebradas, né, com esses olhos, e elas não sentem mais que elas recebem ali as coisas que são oferecidas nas relações, mas elas não conseguem terminar. Por quê? Porque é muito bom e quando a gente segue esse padrão de é uma relação longa, já construí tudo isso. Eu acho que poucas pessoas ficam confortáveis com esse encerramento. Na verdade, o ser humano, na minha opinião, gosta de encerrar poucas coisas, a não ser assim, terminei a minha faculdade, agora eu vou exercer minha profissão. As coisas que a gente gosta de encerrar são justamente para começar uma outra etapa. E aí, quando você encerra algo e fica só o vazio, você não quer lidar com isso. Você quer superar isso logo de uma vez, mas algumas coisas eu vi até uma escritora falou sobre isso recentemente. Eu esqueci o nome dela agora, mas em algum momento eu vou lembrar, eu vou falar. Ela falou que a gente tem essa mania de querer superar as coisas urgentemente. Eu preciso superar isso, eu preciso superar aquilo. Mas não necessariamente você vai superar as coisas com essa facilidade. Muitas das vezes você vai precisar lidar com a dor, lidar com o desconforto, lidar com o término. E isso vai fazer parte da sua vida. Você vai acordar amanhã lidando com um término, você vai ir para a faculdade amanhã lidando com o sofrimento. Não é a superação que chega rápido, porque se você pensa já em superar, você não vai passar pelo processo que você precisa passar para de fato não se importar mais com aquilo. Então é realmente acordar, colocar o sofrimento aqui, ó, embaixo do braço e ir malhar. Colocar o sofrimento embaixo do braço, estudar e trabalhar, porque você está lidando com o sofrimento. Aquele momento que vai bater assim na sua porta, quando você estiver sorrindo com um filme, vai fazer você lembrar de algo. Você está lidando com aquilo. Quando você pensa que você superou e você já quer superar muito rápido, pode ser que esse mesmo momento bata na sua porta e te desabe. Então é bom você entender o conceito de lidar com algo antes de pensar em superar algo. Abri um parênteses aqui muito interessante. Mas é justamente isso. Então, a disposição muda tudo. Você está disposto para fazer certas coisas na sua vida, não tá? Você não está disposto a ser alguém melhor todos os dias, você não está disposto a talvez se alimentar melhor, melhorar o seu condicionamento físico. Então você precisa também estar disposto a construir boas relações com as pessoas que você mantém na sua vida. Para estar disposto, você precisa ter trocas. Trocas geralmente a gente faz a partir do diálogo. Então não tem como fugir disso. No fim é isso, o amor ele é construído diariamente. Diariamente existem essas ofertas e essas trocas e diariamente a gente
passa por momentos em que são gostosos e as pessoas são vistas de outras formas por nossos olhos e vice-versa. E tudo isso durante a nossa vida, conforme a gente vai vivendo. A partir do momento que isso parou de acontecer, o amor, ele vai fazer assim, ó, o pobre coitado. Pensar também que essa é só uma ideia muito do básico, né, do amor, sem considerar todas as outras coisas que envolvem os relacionamentos. Aqui a gente tá falando só da fase mágica e fantástica. Mas se você pensa do porquê você nunca teve uma relação duradoura, ou porquê parece que as pessoas estão sempre esquecendo de oferecer coisas para você. Acho que a primeira coisa de sempre, eu vou sempre pensar que talvez eu esteja esperando algo e a pessoa não esteja disposta a me dar esse algo. E aí é pura questão de incompatibilidade. Ou vice-versa, eu posso também não estar dando o suficiente do que essa pessoa espera. Ou no meio do caminho eu simplesmente esqueci. Aconteceu tanta coisa que eu me perdi, não consegui. E é isso, é admitir que você também é falho, que você também erra. Mas quando você pensa que você quer fazer com que uma relação seja gostosa por mais tempo, você precisa observar também o que você tem feito para que essa pessoa se sinta também presenteada e beneficiada. Assim como você gosta também de ser presenteado e beneficiado. Isso com objetos, com presentes, literalmente? Não necessariamente. Mas todo mundo tá interessado em alguma coisa. Se você não sabe qual é o interesse da pessoa com quem você se relaciona e vice-versa, não vai dar certo. Você precisa saber o que essa pessoa tá precisando, o que ela é carente de. Essa pessoa gosta de carinho, essa pessoa gosta de atos de. Como fala? Atos de. Qual o nome dos 5 negócios lá de amor? Enfim, atos. Ai, não, enfim, nada, não consegui lembrar, eu quero lembrar. De servir? Não. Atos de serviço. Essa pessoa gosta de receber um café da manhã no primeiro horário do dia. Essa pessoa gosta que você elogie ela. Se você parar de fazer as coisas que essa pessoa gosta que você faça, o amor faz assim, gente. Não tem como você sustentar um relacionamento sem a disposição de fazer com que essa pessoa se sinta agradada e vice-versa, tá? Falamos sobre esse assunto? Um beijo, tá? Comece a agradar mais a pessoa com quem você está se relacionando. E se ela não estiver te agradando, diálogo. Vamos então encerrar aqui? Encerramos aqui. Mas também reconhecer quando você não está agradando o suficiente. Não tem ninguém perfeito, gente. A vida está acontecendo, passando um trator por cima de todo mundo. Então é bom entender também quando você está sendo atropelado pelo trator e deixou de reparar na pessoa que você tanto gosta. Eu acho que é sobre isso. Mas me conta, pra você, o que é uma recompensa que, assim, pra você não pode faltar de jeito nenhum? Eu gosto muito de ser elogiada. Eu gosto muito de ver a pessoa me olhando com esses olhos. Se em algum momento eu reparar que esse brilho nos olhos acabou, já vou ficar. Ai, foi bom enquanto durou. Me conta aí.